Oi pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Stephanie e hoje eu vou falar sobre o que é ser uma surda que ouve, que eu tanto falo em vários lugares. Para explicar o que é ser uma surda que ouve, eu vou contar um pouco da minha história. Eu nasci surda, mas meus pais só descobriram que tinha alguma coisa esquisita comigo quando eu tinha um ano e meio de idade, porque foi aí que eles começaram a perceber que eu não estava reagindo a nenhum barulho. Então aí eles me levaram no médico, fizeram uma bateria de exames, receberam o diagnóstico de surdez severa, profunda. Mas mesmo com todos os exames feitos, nenhum médico conseguia descobrir qual era a causa da surdez, o que foi que causou a surdez, porque a estrutura do ouvido está perfeita. Então, aí depois, muito pensar, minha mãe lembrou um dia que quando ela ainda estava grávida de mim, ela entrou no elevador, não lembro da onde, e dentro desse elevador tinha alguém que roubou. Então, os médicos acham que esse rápido contato com a rubéola me afetou. Ao mesmo tempo, graças a Deus, foi só a surdez que eu tive, porque, para quem não sabe, rubéola na gravidez normalmente dá problemas muito mais sérios, tais como cegueira, surdez, problema no coração, microcefalia e não sei mais o que. Mas meus pais, depois desse choque, decidiram que eu teria uma vida normal, porque assim eu poderia ser independente, não precisaria ficar independente das pessoas o tempo inteiro, a vida inteira. Então, nisso, eu comecei a fazer fono com 2 anos de idade, para aprender a ouvir, para aprender a leitura labial. E comecei a usar aparelho também, esse aparelho aqui, com molde, só que na época era muito maior, hoje é pequeno. E hoje eu ainda uso esse do lado. O outro lado eu uso o implante, que eu já vou contar pra vocês. Pra vocês entenderem melhor como é a minha surdez, pensa no seguinte, é como se tivesse volume dentro do meu ouvido. E esse volume tá no mínimo. Porque quando tinha algum barulho muito forte, bem próximo do meu ouvido, eu conseguia escutar um pouco. Tinha algum resíduo ainda em audição. Então o aparelho que eu mostrei para vocês agora, a função dele é amplificar o som. Mesmo assim, não era muito perfeito, então esse era o problema. Eu escutava sons, mas eu não conseguia identificar que som era. A surdez, para quem não sabe, ela tem 4 graus de perda, que é leve, moderada, profunda e severa. E a minha é severa. Eu vou contar melhor para vocês, mas hoje eu uso esse aparelho de um lado e o implante do outro, que é esse aqui, ó. Esse modelo também, que vocês já viram. Resumidamente, foi assim que descobriram minha surdez e como que eu comecei esse processo de leitura labial, de aprender a ouvir e usar aparelho. Outra coisa que eu falo muito no Instagram é sobre o armário da surdez. Mas o que é esse armário da surdez? Na época da escola, da adolescência, foi aí que eu comecei a ter vergonha da surdez, foi aí que eu comecei a me fechar nesse sentido. Porque nessa época eu não tive muito contato com pessoas surdas. Então eu achava que eu era a única que tinha esse problema diferentão. E que eu achava que eu era anormal, que era uma coisa de outro mundo, uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Então, na época da adolescência, né, da escola, que é uma época meio turbulenta para todo mundo, somado com os preconceitos que eu sofri um pouco na época, com a rebeldia. Então,
somado tudo isso, e com a vergonha, eu entrei nesse armário da surdez. Eu não gostava de falar da surdez com ninguém, eu não dava abertura para falar sobre isso com ninguém. Eu tentava dizer que não tinha nada, que eu era uma pessoa normal. Então, isso que é o armário da surdez, para quem não sabia. E é engraçado parar para pensar, porque muita gente me perguntava, nossa, mas você tem o sotaque, de onde você é? Todo mundo achava que eu era de fora, estrangeira. E nessa época, como eu não gostava de falar da minha surdez, eu inventava qualquer coisa, falava, porque eu sou francesa, sou do Uruguai, sou americana, sou qualquer coisa, menos falar que eu era surda. Eu não gostava, né? Eu achava que as pessoas iriam me olhar torto, ou falar que eu sou uma louca. Enfim, eu mesma acabei criando um negócio gigante na minha cabeça, né? Mesmo todos os meus amigos, minha família falaram que besteira, que não precisa ter vergonha. Isso não é nada, é só um probleminha, mas não quer dizer nada também. O que importa é quem você é. Mas por mais que todo mundo me falasse isso, eu não gostava, que não me sentia bem. Eu não me sentia aberta para falar sobre isso. Eu não me sentia à vontade para falar sobre isso. Então, de uma certa forma, eu acabei colocando uma máscara, né? Aí, depois eu entrei na faculdade. Eu acho que aí eu comecei bem gradualmente a sair desse armário da estudante, mas eu ainda tinha bastante vergonha. Eu ainda não gostava de falar sobre isso. Eu ainda não dava aberturas com ninguém para falar sobre isso, ou para alguém vir falar comigo sobre isso. Inclusive, isso é o tema que eu vou falar em outro vídeo, porque quando eu comecei a falar mais sobre a minha surdez, quando eu me abri completamente para vocês, que esse vídeo é uma prova, alguns amigos me vieram falar comigo sobre essa nova abertura que eu dava para eles. Mas eu vou contar melhor para você depois. Passada a faculdade, não sei o que, depois de um tempo, eu decidi vir morar aqui em Londres. Que também vai ser tema de outro vídeo, porque eu acho que é interessante compartilhar essa experiência com vocês. No primeiro ano aqui em Londres, eu moro aqui já faz 5 anos, tá? No primeiro ano, eu morei com uma menina que também tinha uma deficiência auditiva, igual eu. E tinha uma vida muito parecida com a minha também. E usava implante coclear. Eu ainda não tinha. Olha como as coisas acontecem, né? Que até então eu nunca tive contato, eu nunca tive amigos com a mesma deficiência auditiva que eu, ou com algum grau de surdez. E aí, logo no primeiro ano, aqui em Londres, eu namoro com uma pessoa que tem a mesma situação que eu, né? Então, morando com ela, eu pude acompanhar como era a vida dela, usando o implante coclear, como ela falava super bem, como ela ouvia muito, um tanto que ela falava que era muito bom. Foi aí que eu decidi fazer um implante coclear também. Porque por mais que meus amigos, minha família principalmente, sempre me mandavam notícias, uma novidade de aparelhos, de implante, tentando me incentivar a fazer. Eu não me sentia convencida ainda. Eu sempre falava, não, mas espera, vamos ver se aparece uma coisa melhor ainda. Mas eu acho que era mais o medo de fazer uma operação, o medo de não dar certo, não sei. Mas, e outra coisa, é importante conviver com pessoas que estão na mesma situação que você, porque só essas pessoas entendem realmente, né? Enfim, foi aí que eu decidi fazer o implante. Aí eu vim pro Brasil, fiz a operação, fiz a ativação, todo esse processo aí eu voltei pra Londres de novo. E no começo foi bem esquisito, né? Porque quem escuta é o cérebro, não é o ouvido.
Então, até o cérebro se acostumar, treinar, o que era cada som. Era, o começo foi muito diferente do aparelho que eu usava. Mas aí eu comecei a fazer fone também para treinar o cérebro, para reaprender os sons de cada letra, de cada barulho. Até hoje é um treino contínuo que eu nunca vou parar de aprender. Tanto é que quase todo dia eu percebo som diferente. É muito legal isso. Para você ter uma ideia, antes com o aparelho normal, eu não conseguia ouvir sons muito agudos. E hoje eu consigo. Por exemplo, som de passarinho. Eu não escutava antes, hoje eu consigo. Uma das coisas que eu achei muito legal é que para todo mundo é uma coisa tão banal. Aqui em Londres eu pego muito metrô e ônibus. E no metrô, quando o portão vai começar a fechar, eles apitam, né, para avisar que a porta está fechando. E isso para mim foi um negócio incrível, porque até então eu não escutava esse apito. E eu achei muito legal, então eu acho legal como eu comemoro cada som novo que eu descubro em algum momento do dia. Mas eu ainda não consigo conversar muito no telefone. Porque por mais que eu escute e entenda algumas palavras já, eu ainda preciso treinar mais um pouco. E é o que eu tô fazendo, eu sempre tô treinando, seja com os Jamie, com amigos, com a família, ou comigo mesma. Porém, mesmo depois do implante, eu ainda tinha um pouco de vergonha. Eu ainda não tinha me aberto completamente para falar sobre isso. Eu ainda tinha essa máscara. Eu ainda tentava esconder, colocar o cabelo na frente, tentava esconder, não gostava que ninguém visse. E aí, depois de 2 anos aqui, comecei a me interessar muito em autoconhecimento, em espiritualidade. Eu comecei a ler muito sobre isso, a estudar muito sobre isso. E quanto mais fundo eu mergulhava nesse processo, mais eu ia tirando essa máscara que eu tinha posto em mim. Mais liberdade eu sentia de me abrir completamente, de mostrar o meu verdadeiro eu. E quanto mais fundo eu entrar por esse processo, mais eu fui entendendo quem eu era. Então, consequentemente, mais à vontade eu sentia de falar sobre a minha surdez, de acabar com a vergonha. Eu entendi também que a surdez não me define. Eu não sou a surdez. A surdez é só uma das 1000 características que eu tenho. E perceber isso me deu um clique. E naturalmente, quanto mais eu me abria, mais eu falava sobre a surdez de uma forma natural, mais meus amigos, minha família começaram a vir conversar muito sobre isso comigo. Porque, como na época, quando eu estava no armário da surdez, eu não dava essa abertura, ele não se sentiu à vontade para falar sobre isso comigo. E olha que interessante isso, né? Quanto mais você se abre nesse sentido, quanto mais natural você é, mais leve as coisas são. Isso serve para tudo na vida, né? Quando você trata as coisas de uma maneira mais natural, mais leve, mais tudo flui melhor. Mais leveza você sente, mais a situação fica leve. Faz sentido? Então, foi graças a esse processo de autoconhecimento, espiritualidade e
realmente estudar muito sobre isso, que eu finalmente saí desse armário da surdez. Tanto é que eu estou aqui hoje, falando esse vídeo aberto para todo mundo ver. E o Jornada da Surdez é justamente isso. Esse projeto é para dividir toda a minha experiência com você. É me abrir completamente para vocês. Quando eu comecei a me abrir e falar sobre isso de uma forma muito aberta, eu comecei a conhecer muita gente com alguma deficiência auditiva também. Foi aí que eu comecei a ter mais contato com pessoas com algum grau de surdez. Para você ter uma noção, temos 500 milhões de pessoas surdas nesse mundo. É muita gente isso. E eu comecei a perceber que muitas delas ainda estão nesse armário da surdez, ou tem alguma vergonha ou raiva, ou não aceita a surdez. Então é nisso que eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero ajudar essas pessoas a enxergarem que a surdez não define elas. A surdez pode ser uma coisa positiva, pode ser uma coisa muito boa, como foi para mim. Porque eu tenho certeza que toda essa dificuldade que eu tive só me fortaleceu cada vez mais. A pessoa que sou hoje também é graças à surdez. Então é isso. Aí eu vou contando em outros vídeos, pouco a pouco, vou contando todas as minhas experiências. Espero que você goste e até a próxima.